Nossa aula hoje vai continuar o assunto da dinâmica dos fluidos e vai tratar especificamente da parte de medição de vazão. Os medidores de vazão podem ser classificados em dois grandes grupos. Os medidores que extraem energia do processo, ou seja, extraem energia do escoamento, que são basicamente os medidores do tipo Venturi, medidores de placa de orifício, tipo bocais, tubo de Pitot, que utilizam os princípios dos vórtices, da força de Coriolis, aqueles medidores que trabalham com deslocamento positivo. Enfim, todo esse grupo é o grupo que precisa da energia do escoamento para poder funcionar. E existem outros medidores onde é necessária a acreção de energia ao medidor, que são os medidores eletromagnéticos, os medidores também por ultrassom. Quando nós estamos trabalhando no grupo de medidores que necessitam da energia do escoamento, nós vamos fazer com que eles funcionem para a medição da vazão através da medição da velocidade. E a medição da velocidade é obtida a partir de uma queda de pressão, de uma diminuição da pressão. Esse princípio, basicamente, é o princípio da placa de orifício, do medidor Venturi, do bocal e do tubo de Pitot. Esses medidores são os mais usados na indústria, principalmente porque eles são mais baratos e também porque eles são mais simples de serem operados. Basicamente, o princípio de funcionamento se dá se colocando um medidor de pressão diferencial, aqui nesse caso nós temos um tubo em U, que vai medir pressão em dois pontos do escoamento. Então, no ponto 1 nós temos a seção transversal normal do escoamento, e no ponto 2 existe um estreitamento, que pode ser uma placa de orifício, que pode ser um Venturi. Nessa diminuição, nesse estreitamento, estrangulamento do diâmetro da tubulação, vai acontecer um aumento da velocidade. Se ocorre um aumento da velocidade, a pressão diminui. Logo, se nós tivermos um tubo em U e a pressão é menor aqui, vai acontecer um desequilíbrio do fluido manométrico e ele vai subir nessa coluna onde a pressão é menor. Se nós medirmos essa diferença de altura do fluido manométrico, denominada aqui de ΔZ, nós conseguimos obter a variação de pressão. E pela variação de pressão, nós conseguimos medir a velocidade. A partir da velocidade, nós conseguimos saber qual é a vazão desse escoamento. Para calcular esta velocidade do medidor, nós vamos utilizar a equação de Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2. Vamos considerar que o ponto 1 e o ponto 2 estão no mesmo nível, na mesma cota. Logo, nós podemos cortar da equação Z2 e Z1, ficando, então, que variação de pressão é igual a ρ sobre 2 multiplicado pela diferença de velocidades elevadas ao quadrado. Vamos considerar também a equação da continuidade. Área 1, velocidade 1 é igual a área 2, velocidade 2, ou seja, a vazão que entra no volume de estudo é igual à vazão que sai do processo. Utilizando a equação
da continuidade, nós podemos substituir na equação de Bernoulli uma das velocidades. Então, no caso, nós vamos dizer que velocidade 1 é igual a área 2, velocidade 2, divididos por área 1. E vamos substituir a velocidade 1 pela equação da continuidade. Dessa maneira, trabalhando os termos da equação, nós vamos ficar que a velocidade no estrangulamento, no medidor, no ponto 2, é igual a raiz quadrada de 2 vezes a variação da pressão, divididos por ρ, que multiplica 1 menos a área do estrangulamento ao quadrado, divididos pela área do escoamento total ao quadrado. Desta maneira, nós podemos calcular qual é a velocidade no medidor. Sabendo a velocidade, nós temos condições de calcular a vazão volumétrica que está passando por aquele medidor. Os medidores, então, mais usados são tubo de Venturi, placa de orifício, tipo bocal e tubo de Pitot. Os medidores, que são chamados de placas de orifício, eles consistem em uma placa perfurada que é colocada entre 2 flanges na tubulação. Essa placa ela é colocada internamente e também é perpendicular à tubulação. Como o orifício das placas é menor do que o diâmetro normal do fluxo, esse orifício menor vai proporcionar uma variação na velocidade, um aumento na velocidade, logo uma redução da pressão logo após a placa ou a jusante da placa. Antes da placa ou a montante, a pressão irá aumentar, né? Então, com isso, teremos a geração de uma diferença de pressão, uma pressão diferencial, antes e após a placa. Essa variação na pressão vai fazer esse perfil. Então, antes da placa de orifício, nós tínhamos uma pressão de trabalho, uma pressão estática, um determinado valor. Após a passagem pelo orifício, essa pressão estática diminui bastante, porque aumenta a pressão dinâmica, aumenta a velocidade, e logo a pressão estática estabiliza novamente. A pressão estática não volta ao seu valor inicial, porque existe uma perda de carga, uma perda de pressão, uma perda de energia na passagem pelo orifício. Então, é por isso que nós definimos que os medidores de placa de orifício, eles necessitam da energia do escoamento para funcionar. Ou seja, eles utilizam essa energia para o funcionamento. Então, como visto anteriormente, esse aumento da velocidade diminui a pressão, gera uma variação de altura em um manômetro diferencial. E esse manômetro, então, se mede, a gente chama de ΔP, que é a pressão diferencial. Para calcular a vazão nos medidores de pressão diferencial, nós ainda precisamos de outros detalhes. Precisamos saber qual é o tipo de placa, qual é a localização das tomadas de pressão. Então, as tomadas de pressão é onde é conectado o manômetro diferencial, aqui no caso o tubo em U.
Quais são as características do fluido que está escoando e que se quer saber qual é a vazão e qual é o fluido manométrico. Também uma questão de ajuste de unidades e também do diâmetro da tubulação de escoamento. Então, todos esses fatores, eles têm que ser levados em conta quando vai se calcular a vazão desse medidor. Na indústria, eles são vistos normalmente dessa maneira, né? Não como um tubo em U de mercúrio, mas sim como já um transdutor de pressão, um medidor eletrônico que mede pressão diferencial. As placas de orifício, elas são divididas em 3 tipos básicos: as concêntricas, as excêntricas e as segmentadas. As concêntricas são usadas para fluidos limpos, sem particulado sólido em suspensão. As excêntricas, com fluidos que tenham particulado sólido em suspensão para não causar um entupimento no medidor. E as segmentadas também para fluidos com sólidos em suspensão, com maior quantidade de sólidos em suspensão. Normalmente, esse medidor do tipo segmentado, placa de orifício do tipo segmentado, não é muito preciso. Então, ele pode ter uma variação grande nos valores medidos de vazão. As tomadas de pressão é onde será conectada na tubulação principal as mangueiras para o medidor da pressão diferencial. Então, no caso aqui, nós temos um exemplo de um flange. Entre o flange, nós temos uma placa de orifício. Uma tomada de pressão está provavelmente antes da placa e a outra após a placa. Então, a localização dessas tomadas de pressão, elas são importantes para aquele cálculo da vazão. Então, elas podem ser diretamente nos flanges, elas podem ser em cantos depois no flange, mas fazendo, né, essa volta aqui do flange. Elas podem estar configuradas de maneira semelhante a essa figura, uma tomada numa distância que equivale a 1 diâmetro e a outra tomada numa distância que equivale ao diâmetro divididos por 2. Também temos uma outra configuração, uma tomada a 2 diâmetros e meio e a outra a 8 diâmetros de distância. E outra tomada localizada no que a gente chama de vena contracta. A vena contracta é essa diminuição no fluxo, é uma vena contraída do fluido que passa pelo orifício. A vena contracta, ela tem um diâmetro menor do que o diâmetro do orifício. Então, as tomadas de pressão, elas podem ser colocadas, a tomada de pressão após a placa, na vena contracta. Esses locais onde serão instaladas as tomadas de pressão são importantes para o projeto do medidor. Os tipos de borda das placas de orifício também são bastante importantes para definir se a perda de carga vai ser maior ou menor quando o fluido passa por essa placa. Ou seja, será que esse fluido ele vai ter mais ou menos turbulência na passagem? Então, a usinagem do orifício, né, o acabamento do orifício, ele vai influenciar também bastante nesse funcionamento do medidor.
Quando for uma placa com os cantos vivos, o bordo quadrado da placa do orifício, deve ser usado em tubulações maiores do que 6 polegadas, com diâmetros acima de 6 polegadas. Quando for uma borda arredondada, é indicado quando for usado para escoamentos com baixos números de Reynolds, ou seja, escoamentos mais tendendo para o laminar e não o turbulento, né? O tipo de escoamento turbulento. E tem os bordos com entrada cônica, que são aqueles indicados para líquidos com uma viscosidade maior, produtos alimentícios, óleos, produtos derivados do petróleo, que possam ter uma densidade, uma viscosidade maior. Aqui também existem outros tipos de bordas e também as indicações. Então, borda quadrada, utilizada para diâmetros maiores, no caso 6 polegadas, em que a configuração do fluxo não é crítica. Borda chanfrada, utilizada para diâmetros menores ou vazões maiores para auxiliar a formação da vena contracta. Borda arredondada, para fluidos altamente viscosos, em que a perda de energia associada à colisão com o canto vivo é significante. E borda em raio quadrante, em forma de bocal na entrada e em forma de borda quadrada na saída, utilizada para diâmetros pequenos ou fluidos com alta viscosidade. Como nós temos nas placas de orifício o problema da turbulência nessa passagem do fluido por esse diâmetro menor e a geração de uma perda de energia, de uma perda de carga, quando nós formos calcular a velocidade nesse tipo de medidor, nós precisamos considerar um coeficiente de descarga, que é chamado aqui no caso das placas de orifício de C0. Então, esse coeficiente ele vai nos dar um valor aproximado da perda de carga. E isso faz com que nós tenhamos um acerto um pouco melhor no cálculo dessa velocidade de escoamento. Esse coeficiente C0, ele depende do número de Reynolds do escoamento, né? Reynolds, se for num regime laminar menor do que 2100, para um regime turbulento maior do que 4000. E ele também depende da relação entre o diâmetro da tubulação e o diâmetro do orifício. Então, esses dois padrões, né, o número de Reynolds e a relação entre os diâmetros, vai nos fornecer o valor de C0. Aqui nós temos um ábaco que mostra na parte horizontal o número de Reynolds e temos uma relação entre o diâmetro do orifício D0 e o diâmetro da tubulação. Essas várias curvas estão representando essa relação entre os dois diâmetros. Dependendo do número de Reynolds e da relação entre os diâmetros, nós vamos obter, então, um coeficiente de descarga para a placa de orifício, que nós chamamos de C0.
Esse ábaco ele foi obtido através dessa equação que leva em conta RE, que é o número de Reynolds, e beta. Beta é a relação entre o diâmetro do orifício e o diâmetro da tubulação. E é padrão, normalmente, utilizar para as placas de orifício um C0 igual a 0,61. 0,61. Um outro tipo de medidor que é bastante utilizado é o diâmetro do tipo bocal. Ele é um pouco mais caro do que as placas de orifício, mas ele é mais preciso. A perda de carga e a turbulência também, pelo formato do bocal, são menores. E ele é bastante utilizado para fluidos abrasivos, corrosivos, para ácidos e também para vapor com alta velocidade e para diâmetros acima de 50 milímetros. Então, ao invés de uma placa com um orifício, é utilizado esse bocal que tem esse formato cônico. Para os bocais, normalmente o coeficiente de descarga, que se usava C0 lá nas placas de orifício, aqui nós utilizamos para os bocais 0,96, enquanto que lá nas placas de orifício era 0,61, representando que os bocais têm realmente menor perda de carga. Os medidores do tipo tubo Venturi são medidores maiores, eles são mais eficientes, eles têm uma perda de carga bem menor, porque eles têm uma diminuição da seção transversal mais gradual. Então, isso faz com que esse escoamento não tenha tanta turbulência e, de certa maneira, então, vai diminuir a perda de energia de escoamento ou a perda de carga. O princípio de funcionamento é o mesmo, o fluido ele vai passar por essa garganta, a velocidade vai aumentar e a pressão vai diminuir. E é medida então a pressão diferencial. Normalmente esses medidores Venturi são usados para líquidos, também para líquidos que tenham algum particulado sólido em suspensão e também utilizado para grandes vazões. Então, é um medidor bastante usual na indústria. Só que ele é mais caro do que as placas de orifício e mais caro também do que os bocais. Analisando o funcionamento do Venturi, nós temos uma parte aqui do estreitamento que é chamada de garganta, temos uma parte cônica onde está diminuindo a área da seção transversal e depois uma outra conicidade onde está aumentando a área da seção transversal. Se nós colocarmos um piezômetro nessa parte, nós vamos ter uma pressão estática, um determinado valor de pressão estática. Quando o fluido passa pela garganta, a pressão estática diminui e a pressão dinâmica, a velocidade aumenta. E logo então essa pressão estática ela começa novamente a aumentar. Ela não fica nunca igual ao que ela era antes, porque nós temos uma perda de pressão aí, uma perda de energia. Também temos que utilizar para os medidores Venturi um coeficiente de descarga, um coeficiente que vai nos dizer qual é a perda de carga do medidor. Para os Venturis, normalmente fica entre 0,95 e 0,99. Também leva em conta o número de Reynolds. E
é usual usar aquele coeficiente de descarga igual a 0,98, representando a perda de carga do medidor. O coeficiente de descarga, CD, ele é calculado para que a gente possa ter uma ideia da perda de carga que existe no medidor e para que a velocidade que nós vamos calcular não fique tão errada. Esse CD ele é obtido através de dois fatores principais. Um fator é a relação entre a área da vena contracta, da contração do fluido, e a área do orifício. Então, existe uma relação de diferença entre a área da seção transversal fluida e a área do orifício. Outro fator importante é que quando esse fluido ele passa pelo orifício, ele vai gerar uma série de turbulências, de efeitos rotacionais em torno da vena contracta. Então, isso vai gerar uma velocidade real do escoamento diferente do que a velocidade teórica. Então, essa relação entre velocidade real e velocidade teórica também vai nos gerar um coeficiente. Esse coeficiente de velocidade multiplicado pelo coeficiente de contração vai nos dar, então, os valores dos coeficientes de descarga. Como eu já tinha falado anteriormente, pelos vários estudos empíricos que foram feitos até hoje nesses medidores, quando for um medidor de orifício, normalmente é usado um CD de 0,61, quando for um medidor de bocal 0,96 e um Venturi 0,98. No caso da placa de orifício, o CD, coeficiente de descarga, também pode ser usado como CO ou C0, é o mesmo coeficiente de descarga. Um outro detalhe importante é que essas relações, esses números e essas equações são para que quando a relação entre o diâmetro do orifício e o diâmetro do tubo, né, o beta, ele fique entre 0,25 e 0,75 e o número de Reynolds seja de 10⁴ até 10⁷. Para números de Reynolds menores, né, escoamentos com valores menores de escoamento, escoamento laminar, teríamos que usar outras relações para fazer os cálculos da velocidade nos medidores. A perda de carga, normalmente, ela é em torno de 40% a 80% da variação de pressão gerada. Então, aqui tem o que é o beta, né, que é a relação entre o diâmetro interno do Venturi ou da placa de orifício e o diâmetro interno da tubulação. Então, dependendo dessa relação de diâmetros, de beta, nós podemos, dependendo também do tipo de medidor, nós podemos ter um percentual aqui de perda de carga em cada um dos medidores, que é a perda de energia, a perda de pressão. Um outro medidor bastante importante é o tubo de Pitot. O tubo de Pitot é utilizado muito para medir velocidade de carros, de corrida de Fórmula 1, velocidade de avião, dos aviões. Então, ele consiste num tubo que tem um orifício aberto para principal direção contra o vento. Ou esse tubo de Pitot ele poderia ficar, por exemplo, no centro de uma tubulação, se estivesse medindo velocidade de um fluido dentro de uma tubulação. Esses tubos laterais medem a pressão estática, enquanto que
o furo central que está direcionado para a principal direção do fluido, ele vai medir a pressão total, a dinâmica mais a estática. Essa diferença de pressão dinâmica e estática vai nos dar uma pressão, um valor de pressão diferencial, P1 menos P2. Então, com o valor de pressão diferencial, nós conseguimos calcular a velocidade 2. Um outro tipo de medidor que é bastante utilizado, principalmente em estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, são as calhas abertas. Então, para que a gente possa calcular a vazão numa calha, nós dependemos de uma constante K, que depende do tipo de calha, do tipo de vertedor. Nós precisamos saber a largura da garganta da calha em metros, L. Nós precisamos saber H, que é a altura máxima do nível de fluido na calha, elevado a um fator N. N é um expoente que depende do tipo de vertedor ou de canal, tipo de calha. Então, nós temos aqui uma tabela com uma relação entre K, entre a largura da calha e o N. Normalmente, o que se mede é a altura do nível da água e com essa altura, então, nós conseguimos calcular a vazão, já que a largura sempre será a mesma e a constante também sempre será a mesma e o fator N, né, o expoente N também. E aqui eu coloco algumas calhas que são bastante utilizadas em sistemas de abastecimento de água, irrigação, estação de tratamento de água, de esgotos, né, dosagens, processos químicos, processos industriais em geral. A mais comum é a calha Partial, né, é o tipo mais comumente utilizado. Essa calha, ela possui normalmente baixas perdas de carga e altas taxas de vazão, de fluxo. É bastante precisa, né? As larguras variam de 1 até 10 polegadas para vazões de 0 até 250 mil galões por minuto. Depois nós temos uma outra calha, né? O vertedouro chamado Cipolletti. Temos também a calha Palmer-Bolus. Temos a Leopold-Lagco, né? Também bastante semelhante à calha Palmer. Temos a triangular, normalmente para pequenas vazões, baixo custo também, né? E temos o vertedor retangular, que também é de baixo custo e permite fluxos um pouco maiores do que o vertedor triangular.